Muito bom dia, minha gente querida, graça e paz de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegamos 31 de dezembro de 2023. Eu não sei para você, mas para mim, esse ano voou, passou rápido demais. Fico impressionado, até sem fôlego, porque foi uma maratona. Querido Wilson, Deus te abençoe, paz, querido. Tereza, bom dia, paz, Deus abençoe. É isso aí, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Grande Poliarte, vou usar o nome para fazer propaganda da tua empresa aí. Paz, meu querido, Deus te abençoe. Hoje, último dia do ano, hein? E eu sei que você deve ter enfrentado muitos desafios, você enfrentou muitos embates. Tinha dia que você achava que não ia chegar lá, mas chegou. Por quê? Porque enquanto o Senhor não terminar a obra que Ele tem sobre a sua vida, nada nem ninguém pode impedir. Eu me lembro que um grande missionário disse certa vez, eu sou indestrutível, imortal, enquanto Deus não terminar o seu projeto para a minha vida desse lado da eternidade. Pastor Joselito, paz de Jesus sobre a sua vida. Louvado seja o Senhor pela sua presença aqui conosco. Bom dia, Luiz, Deus te abençoe. Queridos, só para aproveitar esse momento, quero lembrar mais uma vez que hoje, na Igreja Bíblica da Serra, nós não teremos os nossos cultos nos horários tradicionais das 9 da manhã, às 10 da manhã e às 18 horas. Então eu peço a gentileza, você que tem seu contato, sabe, de pessoas que normalmente vêm aqui e congregam conosco na parte da manhã, envie um recadinho. Lembra, hoje o nosso culto será às 21 horas. Agora, aqueles desejosos de participarem de um culto matinal, a Bíblica em Suzano terá o seu culto às 10 da manhã e é tão pertinho. Mogi Suzano dá 15, 20 minutos, especialmente hoje, sem trânsito. Kátia, obrigado. Feliz ano novo para você também, minha irmã. Deus te abençoe. Paulo, bom dia, meu querido. Deus te abençoe. Deve estar também com os preparativos aí do serviço cristão. Hoje eu demorei um pouquinho para entrar aqui na nossa live, nesse nosso bate-papo, pelo seguinte, eu estava terminando de preparar um detalhezinho que eu quero compartilhar com você e você pode compartilhar com outras pessoas. Eu preparei um livro de bolso, um livro curtinho, intitulado 31 Dias para Mudar. Para você fazer um devocional agora no mês de janeiro, pode usar outros meses, é claro. E para acessar, se você está assistindo pelo Instagram, porque depois esse vídeo vai estar no Facebook, no YouTube, mas está assistindo pelo Instagram, na minha bios você vai encontrar um link, Linktree. Clica nele e você vai ver várias opções. Uma das opções, a primeira delas é esse livro. Não tem que preencher nada, clicou, você já vai poder baixar esse livro que está no formato de e-book, um livro digital em PDF, você pode baixar no seu celular, pode baixar no seu computador, depois pode imprimir e usar esses 31 dias. Pequenas reflexões bíblicas, ilustrações, aplicações, perguntas para fixação, tudo muito simples, muito direto ao ponto, que eu realmente espero com toda sinceridade que seja uma ferramenta para abençoar a sua vida. Então, tomou nota, Linktree se você está no Instagram, se você estiver em outra plataforma, nós vamos disponibilizar o link em algum lugar aqui para você poder acessar, não tem custo nenhum, clicou na primeira opção, você já pode baixar esse livro. Chegando ao final do ano e olhando, se descortinar esse novo ano de 2024, eu gostaria de dar um resumo do que vou ministrar hoje no culto da virada. Se você estiver livre, claro, venha livre por perto, né? Venha participar conosco às 21 horas. Mas vou te dar um resumo aqui. Um dos grandes desafios na vida é olharmos para a nossa jornada e termos a sensação de falta de propósito. Viktor Frankl, um dos pais da chamada logoterapia, ele dizia que isso é o que levava as pessoas a uma crise existencial tão profunda de terem um desencanto até mesmo com viver. Aquela falta de propósito. Eu creio que Deus ele tem feito generosamente, como diz em Tiago, Deus é o Pai das luzes, o doador de todo o dom perfeito. Nele não há variações de sombra. Isso quer dizer, Deus não é uma coisa hoje, outra coisa amanhã. Deus ele é sempre consistente e nós podemos confiar
nas promessas de Deus e naquilo que Ele nos diz. E Deus tem nos dado, pelo menos, tempo, talento, tesouros. Ele tem nos confiado. É verdade, alguns podem ter mais, outros têm menos, mas todos nós recebemos tempo, talento, tesouro. Mas imagine, eu até trouxe aqui, olha, esses dardos aqui de arremessar em alvo. Imagine que você tem esses dardos e um deles é talento, outro é tesouro, o outro é tempo. Mas se você não tem alvo, se você não sabe para onde arremessar, não importa você ter recebido todas essas dádivas. Eu temo que muitas vezes nós somos assim, embora Deus bondosa e generosamente tenha nos confiado talento, tempo, tesouro, recursos materiais em algum grau, nós não temos um alvo claro. E aí, saímos disparando em todas as direções e quando olhamos, não chegamos a lugar algum. Pode ser que você esteja terminando esse ano assim, mas você não precisa terminar o próximo assim. Eu gostaria de ler contigo um texto muito interessante que mostra que a responsabilidade de ter alvo claro não é apenas algo que diz respeito ao mundo corporativo ou a atividades de mentoria profissional. Isso é uma responsabilidade para cada cristão, para cada filho de Deus. Assim como Jesus, nosso maior modelo, demonstrou que tudo aquilo que ele realizava para a glória de seu Pai. Ele tinha uma missão muito clara. E é de admirar como Jesus conseguiu, num ministério tão curto. O ministério de Jesus foi 3 anos e meio, mas ele mudou o mundo. Tamanha clareza de objetivo do nosso Salvador. Mas o apóstolo Paulo também fez isso. E na sua carta aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 14, a palavra de Deus diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E se ler o versículo anterior, o 13, para um pouquinho de contexto: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo era um homem que tinha clareza da sua jornada, do seu alvo. Ele não disparava suas flechas, seus dardos sem ter um objetivo claro. E é por isso que ele também realizou um ministério tão profícuo, tão frutífero. Considere o seguinte: quando Paulo escreveu essa carta, ele não estava num gabinete arrumado, ele não estava com ar-condicionado, ele estava numa prisão. Foi uma prisão que ocorreu provavelmente entre anos 60 e 62 depois de Cristo. Mas pense por um momento como era Paulo. Paulo era um missionário. Era um homem das ruas, das pessoas. Era um homem do púlpito. Era um homem da missão. E a palavra missão vem da mesma raiz de míssil, alguém que é lançado, que vai numa direção. E de repente, ele está preso. Tudo isso foi tirado dele naquele período. Ele poderia simplesmente se lamentar, ficar amargurado, desencantado. E é verdade que aquela experiência de Paulo não foi uma experiência fácil. E como nós sabemos disso? Porque logo no início da carta, ele diz algo muito interessante. Paulo diz assim, logo no comecinho dessa carta, falando das suas dores e das suas angústias. Capítulo 1, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado ou outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Eu creio que muitas vezes nós tiramos este texto fora do seu contexto. O cristão é, por excelência, alguém que ama a vida. A fé cristã é uma fé de vida, de ressurreição. É uma fé que celebra a alegria. Essa carta mesmo de Paulo é uma carta que fala de alegria incansavelmente. O cristão ama a vida. E não deveria ser diferente. Mas veja, há circunstâncias na vida que são tão difíceis
que nós sentimos no coração com sinceridade que, sabe, talvez fosse melhor partir, morrer, ir para a eternidade. É o que Paulo está dizendo aqui no início dessa carta. Para mim, o morrer é lucro. Por quê? Porque Paulo está preso. Eu visitei uma vez uma irmã muito querida que estava hospitalizada, vinha lutando com uma enfermidade difícil, uma batalha muito dura. E me lembro quando ela me disse: pastor, eu creio em Jesus, eu estou pronta para ir para o céu, eu tenho certeza absoluta da minha salvação pela graça de Cristo, mas eu não aguento mais ficar aqui, presa nesse quarto, cerceada da minha liberdade. E essa irmã era uma irmã cheia de vida quando eu a conheci, muito ativa, ativa na igreja, ativa no trabalho, uma pessoa querida, mas naquela circunstância ela dizia: aqui, o morrer é lucro. Paulo, apesar de estar vivendo essa mesma sensação, ele não simplesmente desistiu da vida. Pelo contrário, ele abraçou a vida em cada centímetro. Ele bebeu a vida como se fosse um cantil cheio d'água num deserto. E o que ele fez? Passou a escrever cartas inspiradas por Deus. Por que Paulo não desistiu? Por que Paulo não se entregou àquele momento tão difícil? Por que ele não abandonou tudo simplesmente e se rebelou até mesmo contra Deus? Ele entendeu que ainda assim ele poderia usar os dons, os talentos, o tempo, o tesouro que Deus lhe havia confiado. E ele passou a produzir cartas. A razão por que Paulo não desistiu, o texto nos diz, ele explica no capítulo 3, porque uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Quem tem alvo não joga a toalha facilmente. O apóstolo Paulo tinha um alvo. Há uma sigla que foi desenvolvida por estudiosos do comportamento e daqueles que lidam com planejamento estratégico, que se chama SMART. É uma maneira de sintetizar como bons alvos podem ser concebidos. E essa sigla do inglês, SMART, significa esperto, inteligente. E pode ser nesse acróstico definido assim. O S é para você pensar em algo que é específico. O alvo precisa ser específico. Veja, Paulo não disse, eu prossigo para os muitos alvos. Não. Paulo disse, eu prossigo para o alvo. O alvo precisa ser específico. Segundo, o alvo precisa ser mensurável. Eu preciso saber se eu estou, de fato, caminhando em direção a ele. Algumas pessoas dizem, eu quero guardar algum dinheiro ou perder alguns quilos. Não existe isso. Existe guardar R$1.000, R$10.000, R$100. Específico. Mensurável. E também o alvo precisa ser alcançável. Não adianta dizer, não, esse ano eu gostaria de ser o presidente desse país. Não é assim que acontece. Ele precisa ser algo alcançável. O que de fato você pode alcançar com o tempo, com o talento, com o tesouro que Deus te entregou. E além disso, o alvo precisa ser relevante. Eu preciso olhar e me importar com aquilo. Ele precisa me despertar de fato interesse. O apóstolo Paulo tinha profundo interesse na sua carreira para a glória de Cristo. Ele diz que o seu alvo era essa vocação divina. Quando os nossos alvos estão de fato sob o desejo de glorificarmos a Deus, nós temos o combustível e a motivação necessária, porque eu não dependo de nada e nem ninguém, apenas do desejo de honrar a Deus na missão que quero cumprir. Relevante. E, finalmente, temporal. É preciso que existam marcadores. Em 3 meses eu quero alcançar isso, em 4, em 5, em 6 meses, em 1 ano. E seguindo essa simples jornada, nós poderemos também encontrar a motivação necessária para seguirmos nos mesmos passos de Jesus, o nosso Salvador, do apóstolo Paulo, que seguiu esse mesmo exemplo e nos convidou a vivermos assim. Não desperdice esse novo ano que está chegando. Confie em Deus, coloque um alvo claro. E me permita um último conselho antes de encerrar. O primeiro alvo que você precisa ter é ser. Nós começamos a pensar, eu quero ter isso, eu quero fazer aquilo. Não. Comece por ser. Eu quero ser. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai.
quero ser um bom filho, eu quero ser um melhor vizinho. Ser. Pense nisso, o que você quer ser. Segundo, fazer. O que eu desejo fazer nesse ano? Veja, quando eu defino o que eu quero ser, isso vai invariavelmente moldar o que eu desejo fazer. E terceiro, o que eu quero ter. Quando finalmente está claro o que eu quero ser, fazer, então o ter será o subproduto dessas duas grandes decisões. Quero fazer uma oração por você nesse momento, desejando um feliz, abençoado e frutífero 2024. Mas antes disso, deixa eu ver aqui. Onde esse é o meu querido amigo das antigas? Forte abraço, Deus abençoe você. Vamos orar, gente querida. Pai, muito obrigado por esse ano, obrigado por chegarmos aqui em 31 de dezembro de 2023. Obrigado porque o Senhor sempre esteve presente, fosse nos picos das colinas ou no momento em que estávamos nos vales. Obrigado porque quando a nossa embarcação foi solapada pelos ventos e pelas ondas, nós vimos que o Senhor estava no barco. E assim como os discípulos que algumas vezes tiveram aquela sensação, o Senhor não se importa, nós vimos que o Senhor sempre se importa. E em toda a nossa jornada, o Senhor estava nos capacitando, nos ajudando a entender que o Senhor nos doou tempo, talento, tesouro. Agora, Pai, enquanto o novo ano se descortina, ajuda-nos a seguirmos para o alvo. Alvo que seja para a Tua glória, Senhor. Que isso seja o combustível da nossa jornada. E, Senhor, nós selecionamos pelo menos esses 3 alvos tão importantes. O que queremos ser? O que queremos fazer? O que queremos ter? Que nessas 3 áreas, nessas 3 dimensões, seja o Teu nome glorificado. E abençoe, Senhor, os meus irmãos, irmãs, amigos que acompanham aqui e que apoiam ao longo desse ano. Que eles tenham um ano maravilhoso com seus familiares e nos dias difíceis, que eles possam ter a certeza de que o Senhor está com eles. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez e não esqueça, por favor, que tem um livro novo, livrinho de bolso, curtinho para você. Espero que seja uma bênção para a sua vida. Está aqui, se você está vendo pelo Instagram, está no Linktree. Primeira opção, você vai ver 31 dias para mudar. Deus te abençoe. Como alguém disse, feliz ano todo. Forte abraço.